Boa noite, pessoal. É muito prazer estar aqui com vocês hoje, dando início ao ciclo de minicursos. Eu sou o Mauro Vitor, sou bolsista do PET Produção, e junto com o Adriano a gente vai estar aqui trazendo, descomplicando o Visage para a gente. É uma ferramenta muito simples, mas se a gente tem como potencializar ela, sabendo um pouquinho de alguns detalhes mais, certo? E esse minicurso está dividido em 2 dias, e hoje é o primeiro deles. E aí, o que a gente vai ter aqui nesse minicurso, né? A gente resolveu dividir ele em 2 momentos para melhorar esse processo da gente de aprendizagem, certo? E aí, como que vai acontecer isso? Em um primeiro momento, a gente vai ter a introdução aqui, onde a gente vai ver um pouquinho sobre modelagem, os níveis de abstração de um processo, o que é a modelagem BPMN, a interface do Visage, e aí a gente vai passar um pouquinho para alguns exemplos mais práticos. Mapeando um processo, um exemplo, e o jogo dos 7 erros, certo? E aí, no segundo momento, chega a hora de vocês praticarem, que é a hora do Sim Challenge, que a gente chama, né? E, por fim, a documentação de um processo. Como a gente pode fazer para salvar um processo? Como a gente vai entregar o processo a uma organização, a uma entidade? Você fez, por exemplo, uma consultoria, e aí você tinha que entregar os processos mapeados ao final. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai entregar? Como que você pode fazer o melhor? Então, cola com a gente, que a partir de agora tem dá-se a largada do ciclo de minicurso. Bora lá. Pronto. Primeiro, o que é a modelagem de processo, né? É o ato de criar um molde de um processo, de alguma atividade que acontece, né? E aí, para que a gente faz isso? Por que a gente resolveu fazer isso? Primeiro, porque quando a gente modela, a gente tem a oportunidade de ter uma visão ampla, uma visão holística, muito cara ao engenheiro de produção, e isso permite que a gente enxergue oportunidades de melhoria. A gente enxergue pontos onde a gente pode fazer alteração naquele processo. Além disso, quando a gente mapeia um processo, isso possibilita a gente fazer uma gestão do conhecimento. Ou seja, a gente mantém a forma de organizar uma coisa dentro da nossa organização, o que é muito importante para a gente. A gente não tem como sair muito caro a gente inventar um processo toda a vida que a gente se tenha a fazer aquilo dali. Então, quando você mapeia, você permite que o modo de executar aquele processo permaneça naquela organização, certo? Então, você faz uma melhor gestão do conhecimento, comunica melhor aquele processo. É comum também a gente mapear e meio que deixar visualmente ali para que os colaboradores possam ter acesso, para que os colaboradores possam ver aquele processo mapeado e quais os passos críticos que eles devem seguir. E aí, um terceiro ponto assim, de utilidade, né, para da modelagem de processos é a simulação. O Visage é um software que permite fazer isso, só que em sua versão paga, né? E o caráter desse mini curso aqui é na sua versão gratuita, mas há essa possibilidade de fazer simulações, botando cronometrando os tempos, botando ali probabilidade de acerto de erro. Então, isso também é uma probabilidade para você saber qual vai ser o resultado final, tendências para resultados finais. Então, realmente é uma ferramenta muito importante. E agora a gente tem que entender um pouquinho sobre os níveis de abstração de um processo. Quais níveis são esses? O primeiro é o fluxograma. É aquele, assim, tipo, dá uma noção bem grosseira do que é aquele processo, mas não te fornece muito uma visão, assim, muito completa sobre onde que tu pode enxergar as oportunidades de melhoria, onde que tu pode ver ali onde que tá errado, onde que tá certo, onde que tu pode fazer mudança, certo? Então, o fluxograma é um fluxo do processo, uma maneira bem mais macro, assim, que tu enxerga os passos principais. Primeiro, atender o cliente, gerar pedido de compra, receber pagamento, entregar o automóvel. Isso aqui é um processo de venda de veículos, certo? E aqui, essa bolinha aqui que sinaliza o início, e aqui o final. Então, um processo de venda de veículo, vocês veem aqui um fluxograma, 4 passos, são 4 macro passos, você não tem um nível de detalhamento muito grande, mas você pode compreender como é que se dá. Primeiro tu atende, depois tu gera um pedido, recebe o pagamento, entrega o automóvel. Muito simples, né? E aqui a gente já tem um mapa, né? A gente tem um mapa do processo, como é que ele funciona, alguns detalhes, algumas coisinhas a mais que permitem já a gente tomar decisões, permitem a gente entender aquele processo com a visão de todo, certo? Essa visão holística do engenheiro de produção. E aqui qual é o processo? O mesmo processo de venda de um veículo. Só que aqui você vê que já tem alguns passos a mais, certo? Aí vamos lê-lo aqui esse mapa.
o cliente entra na loja, e aqui você está vendo o atendimento comercial, né? O cliente entrou na loja, iniciou o atendimento. Ele apresenta o veículo ao cliente, e aí aqui ele vai ter caminhos alternativos. Compra foi encaminhada? Se não, compra não realizada. Se sim, ele vai realizar o cadastro do cliente. Depois disso, ele vai emitir a proposta de venda. Se for à vista, o que ele vai fazer? Vai assinar o contrato de venda. Se não, ele vai aqui para a forma de pagamento e aí ele vai ter que ver a liberação no cartão de crédito. E aí aqui isso indica os caminhos paralelos, caminhos simultâneos, né? Ou na verdade, é alternativos. Ou é um ou é o outro, certo? E aí supondo que veio para cá, né? Então, beleza, liberação do cartão de crédito. Se foi aprovado, ele vai receber o pagamento. Se não, a compra vai ser cancelada. E o processo terminou ali de maneira triste, que a gente chama, certo? E aí ele vai receber o pagamento e depois disso volta para o atendimento comercial, né? E aí vai assinar o contrato de venda, revisar o automóvel, entregar o automóvel, fim de processo. E aqui é um processo feliz, que a gente chama, certo? Que é quando chegou no final esperado, certo? E aí, por último, tem um modelo. O modelo ele tem bem mais informações, porque que a gente vai ter que fazer simulações, então a gente precisa fornecer todas as informações necessárias. E aqui você pode ver que tem a interação com o cliente, certo? Aqui do mesmo modo, só que tem algumas, por exemplo, ficha de cadastro consta no modelo. Base de dados dos clientes, por exemplo, inadimplentes, consta no modelo para fazer a avaliação de crédito. Então aqui você percebe que é bem mais completo ainda. Mas para tipo assim, a nível de análise de processo, análise de tipo assim de melhoria de processo, um mapa é suficiente, é o que a gente vai focar aqui hoje, mapeamento de processos com Visage. Mas modelo também podem ser muito úteis, certo? E agora, a questão da hierarquização de um processo. Como assim hierarquização de um processo, né? Um processo, ele, assim como no nível de abstração aqui, ele é de ser dividido. E aí a gente divide em macroprocesso, processo, subprocesso, atividades e tarefa. E aqui está em uma ordem de abrangência, certo? Um macroprocesso pode ser semelhante a um fluxograma, é algo que você vê assim bem por cima mesmo, não é algo muito específico. Já um processo, a gente pode associar a esse daqui, ó, a esse mapa, é algo um pouquinho mais detalhado, você tem uma maior riqueza de detalhes, certo? Já um subprocesso, mais tarde a gente vai ver. Mas essa cruzinha aqui, ó, você está aparecendo aí meu mouse, né? Essa cruzinha aqui indica um subprocesso. E aí isso quer dizer que dentro dessa atividade aqui tem um processo dentro dela. Por quê? Porque são passos que têm que ser seguidos, certo? Aí qual o outro? Atividades. O que são as atividades? As atividades são cada coisa dessa daqui, ó. Cada quadradozinho desse é uma atividade. Por exemplo, emitir proposta de venda. Para tu emitir uma proposta de venda, tu vai ter que fazer. Não é basicamente tu, pronto, falou, fiz. Não, não é simplesmente assim. Tem algumas informações aí que tipo não constam, mas que tu vai ter que fazer na hora de emitir uma proposta de venda. Por exemplo, na loja que tu trabalha numa automotiva assim de carro e tal. E aí tu tem que emitir o contrato, imprimir, assinar, verificar junto com o cliente e aí por fim finalizar, né? Aí emitiu a proposta. Ei, Aí Mauro, isso, oi, a melhor atendimento aqui, ele fez uma pergunta, levantou a mão e ele perguntou se isso serve para criação de POPs também. serve. Pronto, melhor atendimento. Isso auxilia na criação dos POPs, né? Os procedimentos operacionais são documentos, assim, em que você traz os passos críticos, mas é possível a gente usar o Visage para complementar isso, potencializar. Por quê? Porque no modelo, aqui no mapa, fica mais visual, né? No mapeamento, no POP lá, geralmente costuma ser textos, né? Costuma, passos críticos, esse. E aí, você pode usar o Visage para potencializar os seus POPs, certo? Deu para entender? Ficou mais alguma dúvida? Beleza, vou avançar. E aí, atividades, por fim, são isso, né, que eu tinha falado. Ali naquele nível, aqui, é uma coisa dessa, emitir proposta de venda, por exemplo, é uma atividade. Só que dentro disso daí tem algumas tarefas para serem feitas. E aí a gente entra no próximo nível. A tarefa são os passos para realizar uma atividade, certo? E aí nos procedimentos operacionais padrões, por exemplo, cada atividade
vai ter os passos críticos para serem realizados. Quais são as tarefas para ser realizado? E aí também a gente pode fazer um procedimento operacional padrão de um processo. E aí ali dentro ia ter as atividades críticas a serem realizadas, certo? E aí aqui agora um resuminho sobre isso, né? O que é a tarefa, a atividade e o processo? Em síntese, a gente pode falar que tarefa é aquela parte operacional, o que o colaborador executa, em seu posto de trabalho. O que ele faz ali mesmo, braçal? É digitar, é programar, é fazer alguma coisa relacionada a isso? Isso é uma tarefa. Agora, a atividade é o quê? Conjunto de tarefas que vai te permitir fazer uma entrega de um produto, certo? Já o processo é a combinação daquelas atividades que vão te desencadear lá no produto final. Tranquilo? E aí agora a gente pode falar aqui do BISAGE e do BPMN. O que é o BPMN? É o Business Process Management Notation, que é o quê? A notação de processos de negócios. O BPM é o quê? Gerenciamento de processos de negócios, certo? E aí dentro disso, a comunidade relacionada, quem fazia isso, né? Meio que criou uma anotação para facilitar, para que tipo assim, ficasse mais acessível. Sempre que a gente precisa modelar, que a gente precisa mapear, a gente tem uma anotação comum. É como se fosse uma linguagem de mapeamento de processo. A gente não tem uma matemática que padroniza a maneira que a gente faz operações com números, por exemplo. A gente tem o inglês que padroniza a comunicação na língua inglesa, certo? E o BPMN padroniza a comunicação em relação a processos, certo? E aí, nisso tem uma série de meio que convenções, né? Essa é a melhor maneira de fazer isso. E aí, como tudo, na prática, algumas coisinhas mudam. A gente tem os bons costumes, só que tem algumas coisas que você vai ver que, tipo assim, visualmente, para facilitar para o seu cliente, para facilitar a visualização do cliente, você vai precisar fazer adaptações, você vai precisar fazer modificações nisso. Então, você tem liberdade para isso. Mas a comunidade recomenda isso. Então, você vai tentar buscar seguir o que a comunidade recomenda, certo? Que a gente vai trazer aqui hoje. E aí, agora o Visage, é que o Adriano vai abrir aí para a gente, vai mostrar a interface para a gente e a gente começa a trabalhar em cima dele. Mas o que a gente precisava entender aqui nesse momento básico era esse nível de hierarquização de processos, entender o que é uma atividade, o que é uma tarefa, o que é um subprocesso, e também entender o que é a notação BPMN, que é essa notação de modelagem de processo de negócio. Notação de, digamos assim, de maneira bem grosseira, de mapeamento, fluxogramas, certo? Pode ficar à vontade agora, Neto. Show de bola, então. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Eu vou estar apresentando aqui o Visage, então não estou olhando o chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só comunicar, dizer, pode ligar o microfone aí e me interromper, que a gente vai tentar sanar, certo? Então aí vamos começar, né? Essa aqui é a interface do Visage, quando vocês abrem, ele vai ser provavelmente isso aqui que vai aparecer, certo? E aí ele tem algumas abas, assim, né? E para quem já mexe aí com Word, já mexe com PowerPoint, Excel, é, não é igual, mas vocês vão conseguir com pouco tempo se familiarizar com o Visage. O Visage ele é bem intuitivo mesmo, então ele ajuda muito, tem várias coisas para ajudar e as coisas são bem fáceis de entender, certo? Então, aqui em cima nós temos as barras de tarefas, que aí tem algumas opções, né? Como, por exemplo, criar um novo modelo, abrir um modelo novo, salvar, enfim, fazer várias coisas. E se você apertar aqui, você pode customizar essa barra de tarefas. E aí tem outras coisas que você pode adicionar a essa barra de tarefas também, né? Se for ajudar você. Depois disso, a gente tem um painel aqui de opções. E esse painel de opções aqui começa com a página inicial. E aí tem várias coisas que você pode fazer, certo? Você pode colar alguma coisa, você pode clicar aqui em diagramas, ele vai levar para todos os diagramas que você tem, certo? Você pode executar esse workflow, mas esse workflow ele é só para quem tem a versão paga do Visage, né? Então, não é nosso foco aqui. Você poderia visualizar a simulação também, né? Mas, infelizmente, a nossa versão aqui é a grátis, né? E aí tem outras coisas aqui, como validar recursos, que vocês vão ver mais para frente. Aqui são salvar, né? Salvar o seu modelo, os seus diagramas aqui. Como no Excel, como no Word também, você pode mexer no tamanho da fonte,
botar ela em itálico, botar em negrito, várias coisas, né? E aí, várias outras coisas aqui que eu não quero me ater muito, porque você entende, não é nosso foco aqui, certo? Na parte de formatar, isso aqui são coisas bem interessantes. Vou até mostrar para vocês agora aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui esse diagrama. Como vocês estão vendo, ele está todo mal formulado, né? Não tá, não tá retinho, nada, as coisas estão tudo despadronizadas. E aí essa parte de formatar, ela serve muito para você conseguir mexer nisso aqui, certo? Então, por exemplo, se você pegar, clicar com o botão esquerdo do mouse e aí arrastar, né? Você pode selecionar alguns objetos, certo? E aí se você clicar aqui, ó, em alinhar na horizontal, tá vendo que eu selecionei esses objetos aqui, né? E aí se eu clicar em alinhar na horizontal, eles se alinham. E aí se eu quiser deixar mais bonitinho ainda, posso clicar nesses aqui que também estão desalinhados, colocar aqui em alinhar na vertical, e eles também se alinham, certo? E esse aqui é um modelo que eu vou usar mais tarde para explicar também esses gatewayzinhos, certo? Mas a gente não vai ver isso agora, mas depois a gente vai voltar aqui e eu vou explicar bem bonitinho. Além disso, na parte do painel de opções, nós temos aqui a parte de visualizar, que essa parte de visualizar do painel de opções, ela é basicamente uma versão maior dessa partezinha aqui, certo? Que também é da visualização do seu diagrama. E aí você pode fazer coisas como dar zoom, diminuir o zoom, ampliar, né? Botar no 100%, botar na porcentagem que você quiser. Aí você pode encaixar o diagrama, por exemplo. Esse diagrama, é, obviamente, ele não é tão grande, né? Mas se eu quiser deixar ele bem centralizado mesmo, eu posso apertar aqui em encaixar diagrama. Ele vai ficar o maior possível para a sua tela, certo? Além disso, se eu quiser selecionar aqui, eu seleciono essas duas coisas e aperto aqui, zoom para a seleção. Ela vai me levar só para esse zoom aqui, só para as coisas que eu selecionei, certo? São coisas, como vocês estão vendo, bem intuitivas, né? Só pelo que está dizendo, dá para você ter noção do que faz. E aí tem outras opções também, como que você pode botar, como grade, que aí aparece esses quadriculadozinho. Botar em preto e branco, aí tu vai ficar em preto e branco. Botar sombra, que aí vai ficar assim. É mais questão de estética mesmo, de como você quer mostrar, principalmente se você for um consultor, né? Ou então tiver uma empresa que quiser fazer uma gestão mais à vista, mostrar os processos, né? E aí você tem que deixar isso mais fácil para os seus colaboradores. E aí você tenta botar da maneira mais bonitinha para que eles consigam bater o olho e entender que aquilo ali está funcionando, certo? O que ele está fazendo. Enfim, além disso, a gente tem aqui em publicar, que a gente pode publicar em diversos tipos de formato, certo? Mesma coisa que não importar, você pode importar com imagem, vídeo, XPDL, BPMN. E aqui também tem algumas ferramentas que a gente não vai usar tanto. E por fim, como eu disse para vocês, né, o Visage ele ajuda muito, ele é muito intuitivo e além disso ele ainda tem algumas coisas aqui para ajudar. Então, tipo, tem fóruns de suporte que você pode falar se tiver alguma dúvida, tem vídeos tutoriais, se você quiser ver, certo? Então, faça um tour, tem várias coisas que você pode fazer, caso saiu dessa aula aqui e a gente não falou alguma coisa, depois, ou então você esqueceu alguma coisa que a gente falou, pode perguntar pra gente também, né? Mas se quiser também tem esses vídeos tutoriais, esses fóruns de suporte, então o Visage ele ajuda bastante nesse sentido, tá bom? Continuando, a gente tem aqui a palheta, certo? E essa palheta aqui eu acho que é o mais importante, assim, é o que vocês mais vão usar, que tem todas as ferramentas, né, as atividades que você pode fazer. Essa aqui é uma tarefa, que é o que vai mais ser utilizado, e aqui é exatamente onde você vai botar a ação daquele processo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, vamos ver aqui. Gente, nenhum desses processos aqui, eles são só processos exemplos, certo? Nenhum deles é um processo completo, por isso está faltando alguns elementos. Mas, por exemplo, uma tarefazinha, a tarefa aqui é digitar a senha, entendeu? Então isso é uma tarefa. Outra tarefa, imprimir as vias do recibo. Uma outra tarefa, recusar a forma de pagamento. E aí, tudo isso que é tarefa, você coloca desse jeito e você coloca a primeira palavra em letra maiúscula. Estamos aqui, né? Digitar senha. Tá sempre em letra maiúscula e tem que ser sempre um verbo no infinitivo. Isso ajuda, na verdade não tem que ser, né? Como o Mauro já falou, é algo que depende muito do seu objetivo, o que é que você quer com esse fluxograma, o que é que você quer com esse seu mapeamento de processo.
mas é o que normalmente foi o convencionado desse jeito, que você deve fazer desse jeito, porque torna mais fácil, ok? Seguindo, a gente tem aqui um subprocesso, tá? Eu excluí isso aqui, a gente tem aqui um subprocesso, que é o que o Mauro mostrou lá, né? Que é um elementozinho desse aqui de atividade, de tarefa, com um maisinho aqui no centro, embaixo. E aí, nesse subprocesso, se vocês clicarem aqui no botão direito do mouse, se vocês quiserem. Cadê? Aqui, ó, editar subprocesso. Se você quiser editar o subprocesso, ele vai te levar para uma abazinha do subprocesso. E aqui você pode botar as coisas que fazem parte desse subprocesso. Então, por exemplo, eu tenho um fluxograma, e aí nesse fluxograma eu chego numa atividade, que na verdade ela é uma atividade que faz parte de um outro processo. Que faz parte de um outro processo, não, que ela é um outro processo. Então você pega, bota ela como um subprocesso e você coloca toda a atividade dela aqui no subprocesso. E aí, por exemplo, eu boto aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, né? Se eu botar aqui para o fluxograma, eu posso apertar aqui, eu posso expandir, e aí no meu processo ele vai aparecer desse jeito, mas não é o mais comum, normalmente você retrai mesmo, e aí você, no caso, olharia pelo subprocesso assim, pelo subprocesso aqui na aba de subprocesso, certo? Então, o subprocesso é isso. Além disso, a gente tem também aqui os eventos, e aí nós temos os eventos de início, evento intermediário e o evento de fim, certo? O evento de início, como ele próprio diz, opa, o evento de início, como ele próprio diz, é para você inicializar um processo, certo? Então, muito normalmente você vai começar com, muito normalmente não, sempre que você tiver uma piscina, né, que piscina é esse bichinho todo aqui, certo? Ó, isso é para você inicializar um processo, você vai usar esse evento de início. E aí ele tem três tipos. Se você apertar com o botão direito do mouse aqui, vem aí tipo de evento. Ele tem alguns tipos, que o mais comum a ser utilizado é esse aqui mesmo. Mas nós temos outros, né? Como o event timer, mensagem, sinal, condicional, paralelo múltiplo e o múltiplo. Que aí vai depender da situação. Por exemplo, um evento ele só começa a tal hora do dia. Entendeu? Então você vai colocar um evento timer. Tá dando para entender? E aí por aí vai, o seu evento começar só com a chegada de uma mensagem. Então, o evento não, isso é um processo, né? Tô falando errado. Se um processo começar só com a chegada de uma mensagem. Então você vai colocar um evento mensagem. E assim por diante, tá? Como eu disse, eles são bem intuitivos, assim, a maioria deles, então é fácil você entender o que eles fazem, certo? E aí, quando você clica aqui com o botão esquerdo do mouse nesse evento de fim, nesse evento de início, na verdade, você pode começar a ir modelando o seu processo já. Porque se você aqui tem as tarefas, aqui tem gateways e aqui tem eventos de intermediário também, assim como artefatos, né? Que são essas duas coisinhas que a gente vai ver mais na frente. E aí você pode, não precisa vir aqui, por exemplo, tem um evento de início aqui e eu Adriano, quero puxar uma. Opa, pode falar. quando tu tava mudando essa bolinha verde, que mudou pra tempo e tal, eu não vi onde foi que tu apertou. Pronto, pois eu vou repetir, ó. Se você vier aqui no evento de início, certo? E apertar com o botão direito do mouse, ele vai te dar essas opções aqui. E aí você vai vir aqui, ó, em tipo de evento. Quando você vem em tipo de evento, ele vai mostrar todos os tipos de eventos. Por exemplo, timer, mensagem, sinal, condicional, paralelo múltiplo e múltiplo. Adriano, eu acho que não tá aparecendo. Deu para entender agora? Eu acho que não tá aparecendo a barrinha Não do tá lado, né? Que é aparecendo? pra aparecer. Não Não, sei tá se foi não. só aqui no meu. No meu também. Vale, não, vale, eu acho que é da gravação não, né? Da apresentação, que no meu tá aparecendo normal aqui. Deixa eu testar uma outra coisa aqui então, pessoal. Deixa eu parar de apresentar aqui. E agora deixa eu apresentar a tela inteira, que talvez, sei lá, ele abra uma subaba e aí isso aí não dê certo, não sei, vamos ver. Então vamos lá, clica aqui com o botão direito do mouse, tipo de evento. Vocês estão vendo Agora sim, os mano. outros bichinhos aqui, tá? Minha mensagem? Ou não? Vamos, Sim, vamos dar. sim. Agora tá dando Agora certo. sim? Show, show. Então, desculpa aí, pessoal, é porque eu acho que eu estava apresentando só uma aba. E aí quando você apresenta só uma aba, eu acho que isso aqui, não sei, deve ser uma outra aba, né? E aí não aparece. Mas enfim, foi mal então, pessoal. Mas enfim, tipo de eventos.
Tem esses timer, mensagem, sinal, esses todos aqui. Entendi, valeu. A mesma coisa acontece com as tarefas, entendeu? Então, o que eu estava falando, né? Se eu quiser, depois de um evento de início desse, puxar uma tarefa aqui, tá certo? Em vez de eu puxar a tarefa aqui, vir aqui embaixo, pegar a setinha, colocar, ajustar a setinha, botar na tarefa, em vez de eu fazer tudo isso, eu posso simplesmente vir aqui no evento de início e puxar a tarefa logo daqui, entendeu? Que aí ele já puxa a tarefa juntamente com a linha inteira, tá certo? Então, como eu disse, né, o Visage ele é muito fácil de ser utilizado e ele ajuda bastante, bem intuitivo. Continuando, a gente tem agora os eventos intermediários, então vou até puxar daqui, ó, o evento intermediário. E aí, esse evento intermediário ele serve para quando acontece exatamente isso, algum evento no seu processo que não seja o início dele, ele seja um evento que esteja no meio do processo. Por exemplo, eu tenho aqui uma tarefa e logo depois dessa tarefa, chega uma mensagem depois que eu realizo essa tarefa, chega uma mensagem sei lá, de um software, de um sistema de computador, chega uma mensagem e aí essa mensagem vai dar continuidade ao processo, entendeu? Então, depois dessa tarefa vai ter um evento intermediário e aí eu venho aqui, ó, como eu mostrei para vocês de novo, né? Em tipo de evento, eu posso botar um tipo de evento de imagem, de imagem não, de mensagem. Isso aqui vai sinalizar que no meio desse meu processo vai ter um evento intermediário que vai marcar uma parte do processo que só vai continuar depois que esse evento acontecer. Tá entendendo? Ou então, por exemplo, pode ser também um evento de timer, e aí depois de eu realizar essa tarefa eu tenho que esperar tanto tempo para continuar, e aí esse evento intermediário pode ser isso também, entendeu? E, enfim, não tem uma descrição, tipo assim, exata, você tem que usar isso aqui só se acontecer isso aqui. Não é muito de momento de você entender como que está funcionando o processo e tentar deixar ele o mais fácil de visualizar possível, certo? E aí, por último, gente, a gente tem aqui o evento de fim, que é o evento que marca o final do processo, como o Mauro já mostrou nos mapeamentos que ele mostrou, certo? E aí ele marca o final do processo, o final feliz, no caso, né? E ele também tem alguns tipos, e o mais comum deles que a gente usa muito, é esse término aqui, que ele é um final, como ele falou, infeliz, né? Um final triste. E ele serve para marcar, por exemplo, o processo acabou ali, mas não foi o final feliz, entendeu? Então, o resto do processo continua. Uma parte do processo acabou ali, sendo que é um final inesperado, não é o final que você queria. E aí isso vai marcar esse tipo de final, e aí o tipo de final nenhum vai marcar realmente o final do processo como um todo, certo? E aí agora vamos falar um pouco sobre os gateways, que os gateways são decisões, né? São gateways de decisões. E aí eles podem ser exclusivos, que vai ser esse aqui, ou então no Visage de alguns de vocês talvez tenha um xizinho nele, certo? Um xizinho assim, ó, um xizinho aqui nele, mas é a mesma coisa. Nós temos os gateways inclusivos não, paralelos, que é esse que é marcado por uma cruzinha, e nós temos os gateways inclusivos, que são esses que são marcados por uma bolinha dentro do gateway de decisão, certo? E para que eles servem? Eles servem para dividir um processo, certo? Então, por exemplo, nesse primeiro aqui no gateway exclusivo, eu tenho uma tarefa que é digitar a senha, inclusive isso aqui está errado. Isso aqui é para estar aqui e isso aqui. Eu tenho uma tarefa que é digitar a senha. E aí, dependendo da minha resposta, né? Essa digitar a senha vai ser dividida em duas coisas. E aí, se essa senha for aprovada, e aí, a próxima etapa do processo é imprimir vias do recibo. Se essa senha não for aprovada, e a maquininha, né? Sei lá, se for uma maquininha, vai recusar a forma de pagamento. Tá entendendo? Então acontece ou uma coisa, ou imprime as vias do recibo, ou outra coisa, ou recusa as formas de pagamento. Entendeu? Então o gateway exclusivo ele serve para dividir um processo em que, dependendo do que aconteça, ele vai seguir um caminho ou outro. Já no gateway paralelo, ele vai dividir o processo da mesma forma, porém, essas duas coisas que estão aqui,
elas vão acontecer simultaneamente, as duas coisas vão acontecer paralelamente. E aí, o que é muito comum da gente fazer depois de um gateway paralelo desse, é a gente colocar um outro gateway aqui, paralelo também, certo? Para mostrar que aqueles dois caminhos aconteceram simultaneamente, e aí o evento agora vai dar continuidade depois desse gatewayzinho aqui. Então, nesse caso aqui. Adriana, eu Opa, fiz pode uma falar. pergunta no chat. Eu fiz uma pergunta no chat. Quando você explicou lá, quando, por exemplo, você termina o processo, ele pode entrar, terminar, entre aspas, não feliz, quando não terminou o processo totalmente. Isso também pode significar quando eu estou fazendo um processo e não terminei naquele momento, vou terminar depois. Tipo, amanhã eu vou terminar de escrever esse processo. Aí eu posso terminar desse jeito? Ou tem outro símbolo que coloca? Porque no BPMN, por exemplo, eu vou fazer um processo de venda. Mesmo que eu não terminei de escrever todo o processo, eu termino daquele símbolo, entendeu? Agora, eu não sei se no Visage também é assim. Posso responder, Neto? Não sei se dá pra você Tô entender. entendendo. Pode. BPMN que tu fala é outro Acho que deu. software. Eu ia falar, né? Pode falar, Neto. Sim, é o primeiro que vocês apresentaram. Na verdade, o BPMN que eu estava falando era o BPMN que a gente apresentou aqui, Mayra, é a modelar, a notação, né, que a gente chama. Talvez eu trabalhe com outro software também, eu não tenho conhecimento dele. Mas o Visage se baseia na notação BPMN, certo? Que é essas tarefas, esses gateways, os eventos, são todos da notação BPMN, certo? E agora, em relação à tua pergunta, pela convenção do BPMN, não tem como, tipo assim, o processo terminou e ele continuar. Por quê? Porque um processo ele pode ter duas coisas que podem acontecer, né? Para que chegue ao final. Primeira, os resultados esperados foram alcançados. Se os resultados foram alcançados, então o processo terminou, certo? Segunda coisa, os estímulos para que aquele processo aconteça cessaram, certo? Então, se acabou o estímulo, por exemplo, o cliente é um processo que precisa fazer o pagamento do cartão. Então, o cliente está com o nome inadimplente, a empresa não costuma negociar com esse tipo de cliente, certo? Então, pode ser que tenha uma orientação para que o cliente sane suas pendências, meio que tire a inadimplência do seu nome para retornar, mas ali acabou o estímulo, porque para que o processo ocorra da empresa, o cliente tem que estar adimplente, para que ela confie nele para poder fazer aquele serviço, certo? Então, nesse caso, terminou o processo para um fim triste, um fim não esperado, porque qual era o fim esperado? Resultado esperado tanto para a empresa quanto para o cliente é vender o carro, por exemplo, certo? Então tem essas duas opções: final triste, que é o final não esperado, foi interrompido ali, e o final infeliz. Deu para entender, Maia? Deu pra entender, sim. Eu vou ver o nome aqui. Eu até fiz um processo, eu vou ver o nome, eu já passo para vocês. O Nestor perguntou Mas se deu não para seria o entender. BPMS. Não, não é esse, eu vi ele falando, não é esse. Mas eu vou ver aqui e já falo para vocês. Tá certo. Tá certo. Mayra é teu nome? Isso. É isso mesmo. Pronto, certo. Pronto, Mayra. Pelo que eu entendi também, né? Não sei se foi isso que tu queria falar também, mas tu disse que, por exemplo, quando tá escrevendo um processo no BPMN, né? E aí tu para de escrever ele hoje, vai continuar a modelar ele amanhã, aí tu bota esse símbolozinho, né, para indicar. Assim, se tu não for apresentar, né, isso para ninguém, como se ele ainda estiver em processo de modelagem, assim, que é só para ti interno, aí tu pode fazer o que quiser com ele, né? E aí se tu quiser botar essa anotação aqui para te ajudar a lembrar onde que tu parou, aí pode ser também, assim como tu pode usar outras anotações, assim, botar um artefato, botar, sei lá, uma tarefa, dizer assim, continuar amanhã, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Se for algo interno, aí vai muito do que tu acha melhor, entendeu? Pra ti. Certo, entendi. Era mais ou menos isso mesmo que eu queria saber. Obrigada. Nada, nada. Pois então pronto, né, gente? A gente parou nos gateways, né? E aí a gente estava aqui nesse gateway paralelo. E aí, como eu disse para vocês, são dois caminhos que eles vão ocorrer paralelamente, certo? E aí normalmente a gente coloca esse outro gateway paralelozinho aqui
depois dessas duas tarefas para indicar que o processo vai continuar. E aí a gente pulsa deixa gateway aqui a próxima tarefa que vai ser realizada depois dessas outras duas aqui, tá certo? E aí o evento paralelo acontece dessa forma, não necessariamente precisam ser só dois, podem ser mais de dois, certo? Podem ser inúmeros aqui, que acontecem ao mesmo tempo. E aí, por último, nós temos o gateway inclusivo, que aí você talvez confunda um pouco ele com o paralelo, porque ele é um I/ou, né? Tipo, ou eu faço essa tarefa aqui, ou então pode ser que ou eu faço essa tarefa aqui e não faço as outras duas, ou então, tipo assim, eu faço essas duas aqui, mas não faço essa aqui. E aí isso vai depender muito da pergunta aqui, por exemplo, né? Preparar propostas e documento. E aí eu posso fazer essas três atividades, por exemplo, imprimir vias do recibo, cadastrar documento no sistema e preparar a proposta. Se eu fosse fazer essas três atividades, aí que seria o gateway paralelo. Mas, por exemplo, se eu vou fazer só preparar a proposta de documentos, e aí se tiver algum estímulo assim, né, que diga que não, para fazer isso, dependendo do que aconteça, eu só preciso fazer essas duas coisas aqui. E aí você só faz essas duas. Ou então não, eu tendo isso aqui, eu posso fazer as três. E aí você faz as três, entendeu? Então, inclusive, ele é um I ou que vai depender dos estímulos que você tiver, tá certo? E aí, continuando aqui agora, a gente tem os artefatos, né? Que é esse objeto de dados e esses dados aqui que eles são usados mais para quando a gente vai fazer uma simulação, né? Com um design pago, então eu não vou dar muita atenção a ele. Artefatos não, pessoal, dados, foi mal. E agora sim, esses são os artefatos, que é, por exemplo, esse primeiro aqui, que é o artefato de grupo. Ele é meio que é para agrupar, por exemplo, você vai fazer uma modelagem de processo e você vai deixar isso aí na sua empresa, né? Na parede da sua empresa ali, para as pessoas saberem o que tem que fazer, tá certo? Sendo que você vai fazer isso para todos os setores da sua empresa. Mas as atividades de determinado setor são só algumas. E aí você pega e coloca esse grupo aqui e aumenta aqui, e aí, tipo assim, essas atividades aqui são do seu setor, tá entendendo? E aí essa aqui já faz parte já não faz parte mais do seu setor, é outra coisa que vai acontecer, tá entendendo? Então, são mais questões estéticas mesmo para você conseguir mostrar melhor o que você quer mostrar, né? E aí definir isso de uma forma melhor. É, opa. Além disso, a gente tem as anotações, que elas servem para, muito normalmente, você tem uma atividade aqui, e aí, tipo assim, nessa atividade, as pessoas normalmente esquecem de fazer tal coisa. E aí você pega, opa, e aí você pega e bota esse artefato aqui, que é o de anotação, e bota. Lembre de conferir a lista, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Que normalmente as pessoas esquecem, e aí você coloca para ajudar. Mas lembrando que você só usa isso se for extremamente necessário, né? Porque quanto mais coisa tem assim no seu fluxograma, mais poluído ele fica, e a ideia é ele ficar o mais limpo e clean assim possível, para que a pessoa consiga bater o olho e saber o que tem que fazer, entendeu? Sem precisar ficar além do artefato, dessas coisas. Mas se for necessário, tem essa opção também, né? E aí tem outras coisas, você pode colocar imagem também, você pode botar um cabeçalho pro seu processo em si, né? E aí, enfim, formatar o texto e outras coisas que não são tão utilizadas, certo? E aí, pessoal, por último aqui, a gente tem as lanes, que isso aqui é uma pool, certo? Esse bicho aqui todo grande aqui é uma pool. E essa pool é o processo 1, certo? Sendo que nesse processo 1, a pessoa que realiza parte desse processo é o colaborador 1.
E aí esse colaborador 1, ele realiza essa parte do processo. Mas aí tem uma outra parte do processo que vai ser executada por um colaborador 2. Executado por um colaborador 2. Então eu pego, puxo. Então assim, as duas lanes fazem parte do mesmo processo, certo? Sendo que depois que esse colaborador 1, que ele compilar as propostas para envio, aí ele compila Adriano, as propostas para envio e aí a próxima atividade... Opa, pode perguntar. Adriano, boa noite. Eu sou o Bruno, tá? É que eu estou dando uma olhada aqui também Boa na noite, Bruno. tela e eu queria saber, boa noite, se o Visage ele é comparável ao sistema de gestão do Pipefy, que também é uma forma de gestão ágil, também de processos e com determinação de tarefas e subtarefas. Vocês utilizam essa ferramenta também? Pronto, eu conheço essa ferramenta, assim, já ouvi falar, mas a gente não utiliza, pelo menos no patch, né? A gente não utiliza essa ferramenta Pipefy. Então, eu não sei te dizer se elas são comparadas assim, Na certo? empresa Júnior, Bruno, Mauro, tu sabe dizer, tu conhece já? não. Na empresa Júnior, eles costumam usar para fazer o gerenciamento das vendas, né? Gerenciamento dos processos, das etapas da venda. Não é muito costumeiro usar o Visage para fazer esse gerenciamento ágil, né? Talvez usar o Trello, talvez usar o Pipefy seja mais adequado. O Visage costumamos usar, né? Assim, pelas consultorias, a gente fez algumas consultorias ainda no PET, e as que a gente usou apenas para modelagem de processo, certo? Quando a gente precisa para fazer gerenciamento de algum projeto, a gente usa o Trello, costuma usar o Trello. Entendo, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão do Visage, então é como se ele fosse uma complementação de um briefing, que a gente vai estar no cliente, faz um briefing, e ele é utilizado também para a gestão de processos do que seria a necessidade do cliente. Mais ou menos assim? Isso, mais ou menos isso. Com o brief do cliente em mãos, né, a gente pode trabalhar com o Visage, até mesmo para verificar com o cliente se é aquilo mesmo que ele falou, se é aquilo mesmo que ele passou. E partindo dele também, a gente pode trabalhar em cima da questão das melhorias no processo, certo? Tanto serve para o briefing, para a gente verificar se é aquilo, quanto serve para a gente trabalhar em cima das melhorias. Beleza, então. Obrigado, viu, Adriano? Por nada. Mauro que respondeu mais que eu aí. Mas tudo bem. Adriano, só uma dúvida. Oi. Eu queria saber só se, nesse caso, você colocou colaborador 1 e 2. A pool vai continuar sendo o processo 1 inteiro ou vai ter uma piscina para o colaborador 1 e outra para o colaborador 2? Pronto. A pool, no caso da piscina, né, ela é a entidade de execução, certo? Então, por exemplo, esse processo 1, quer dizer, cadê? Não estou conseguindo editar o nome aqui. Editar texto. Aqui vai ser, por exemplo, a empresa, certo? A empresa faz essa parte do processo. E aí, por um acaso, sei lá, a gente está no restaurante, certo? E aí, nesse restaurante tem a parte do processo desse restaurante, né? Envolve o cliente. E aí, a gente vai criar uma outra pool para ele. Opa, isso aqui é uma lane. Outra pool. A gente vai criar uma outra pool aqui para ele. E essa pool agora ela vai ser a pool do cliente, ou seja, é uma entidade diferente. Uma entidade executora diferente. Nessa empresa nós temos o colaborador 1 e o colaborador 2. E além disso, além desses dois colaboradores, o cliente ele também faz parte do processo. Então, como ele não faz parte da empresa em si, ele não é um colaborador diretamente ligado à empresa, ele tem uma pool diferente, só para ele, certo? E ela ficaria mais ou menos dessa forma, que não ficaria conectada, né? E aí, dentro dessa outra pool, a gente pode ter outras sub-áreas também. Aqui, como é cliente, né? Muito provavelmente não tem, porque o cliente não vai, sei lá, você não vai botar o braço do cliente faz tal coisa, entendeu? Mas se for uma outra empresa, né? Um sistema de... Sistema não, um processo de... Processo de, como que eu ia dizer? Exportação, assim, de logística, né? E aí, uma empresa, ela vai vender o produto e ela vai mandar para o setor de logística dessa outra empresa. E o setor de logística vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, vão ser pools diferentes, porque as entidades executoras são diferentes. Deu para entender? Deu sim, obrigado, viu?
Por nada. E aí, como eu disse, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma consultoria numa empresa, você tem que ver se aquele mapeamento que você está fazendo é realmente mais fácil para o seu cliente entender e para sanar as necessidades dele, tá certo? Então, digamos que são duas entidades executoras diferentes, porém, é, vai ficar muito difícil pro seu cliente, né? Se for uma empresa de pequeno porte, que não tem tanta organização assim, vai ficar muito difícil para ele entender essa questão de que, tipo assim, são entidades diferentes, então elas devem estar em pools diferentes. E aí, se você achar, né? Se você achar relevante colocar o cliente na mesma pool da empresa, né? Na mesma pool da empresa que faz o processo, você achar que aquilo ali vai ajudar para o seu cliente, ele vai entender melhor o processo dele, que aquilo ali vai alavancar mais a empresa dele, ou então que as pessoas vão conseguir ter uma visualização melhor de como é o processo, aí você pode fazer. Não é o recomendado, não é o convencional, mas é o que você pode fazer dependendo da necessidade. Tá entendendo? Então, nunca se prenda muito ao exatamente o certo, né? Às vezes o errado deixa algo mais bonito e vai agregar mais valor do que o completamente certo, certo? Mas então é isso. Por último aqui a gente tem os fluxos de sequência, e aí essa linha inteira ela dá o fluxo de sequência comum, né? Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, todas as linhas são linhas inteiras. E essa linha aqui, que é a linha pontilhada sem a bolinha e a setinha no final. Eu até acho que botei aqui, né? Eu botei. É quando você conecta uma tarefa a um artefato, e aí você coloca essa linha pontilhada aqui. E aí, por último, tem essa linha que é o fluxo de mensagem, que normalmente acontece quando você tem, por exemplo, uma atividade aqui, certo? Dentro de uma pool. E depois dessa atividade, a próxima atividade ela vai ser realizada pela outra entidade executora, que no caso está na outra pool. E aí, por isso você usa esse fluxo de mensagem, para você mostrar que está saindo de uma pool para outra, entendeu? De uma entidade organizadora para outra. Certo? Então, sobre a palheta era isso, que é o que vocês mais vão usar quando estiverem fazendo uma modelagem de processos. E aí, a última parte da interface do Visage seria o View aqui, né? Mas que eu já mostrei para vocês que é basicamente uma versão simplificada dessa aba de visualizar aqui do painel de opções. Então, vou mostrar só rápido para vocês, mas esse aqui é para dar um zoom de 100%, para voltar para 100%, aqui está 80%, né? Se quiser voltar para o 100, eu aperto aqui. Aquele encaixa o diagrama na tela inteira, né? Aqui você pode aumentar o zoom para a seleção, enfim. Essas coisas que estão todas aqui, tá certo? E aí, pessoal, uma última coisa, para vocês validarem o processo de vocês, por exemplo, vocês fizeram o mapeamento de processo e aí vocês querem saber se vocês utilizaram as coisas das maneiras corretas. E aí você pega e pode vir aqui em validar. Quando você aperta validar, o diagrama ele é validado se ele tem erros ou não tem. E aí, assim, tome cuidado com isso, porque tem certas convenções, né, que não são obrigatórias pelo entendimento do diagrama, certo? Do programa. Ou seja, eu não botei aqui um evento de início, certo? E mesmo assim ele validou o processo como correto. Mas normalmente é sempre comum você colocar, comum e correto, né? Você colocar um evento de início normalmente para cada pool, inclusive. Não só para o processo, mas para cada pool. Tá certo? Para cada piscinazinha dessa. Então, ele tem como mudar algumas coisas, por exemplo, se eu tiver essa linha aqui e ela estiver desconectada, e aí eu botar para validar, ele vai dizer, foram encontradas mensagens de erro na validação do diagrama, e aí ele diz aqui o que está errado. A transição não está conectada, no diagrama 4. Que no caso seria essa linhazinha aqui, que não está conectada nessa outra tarefa. Estão entendendo? Então, esse validar ele ajuda, porém vocês têm que ter cuidado com ele, tá? E é basicamente isso, pessoal, da interface do Visage. Vocês têm alguma dúvida ainda em relação a qualquer coisa, podem perguntar.
Pronto, Ivnia. Ivna, né? Ivna. Eu falei aqui, né, que... Cadê? Deixa eu botar aqui, pronto. Que se tiver uma parte do processo realizada por uma... Opa, aqui não que eu tava. Aqui. Se é uma parte do processo realizada por uma outra entidade, né? No caso, você puxa uma setinha dessa pontilhada com a bolinha e com a seta e traz para a piscina, para pool dessa outra entidade organizadora. Organizadora não, executora. Certo? Posso entrar aqui, né, para mostrar algumas boas práticas da modelagem? Então, pode sim. Eu vou sair aqui para de apresentar. Pronto, pessoal. Na medida que o Neto ia falando, ele foi dando alguns conselhos para vocês, né? E aí eu vou fazer um resumo aqui. E depois eu vou mostrar um exemplo do que foi, de como a gente fez para aplicar esses exemplos aqui, para vocês darem uma olhada, certo? Show. É muito tranquilo mesmo, Tassis. Muito boa mesmo ela. Facinha, né? E aí, ó, pronto. Aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tirou isso aqui de um material da Hello Group e lá tinham 10 práticas. Algumas eram meio que voltadas para a metodologia que eles estavam empregando lá. Eles falavam de um tal de diagrama do escopo. Mas aqui, e quais são elas? Atente-se à visão do cliente, certo? Como assim atentar-se à visão do cliente? Sempre que possível, você trazer as interações com o cliente no seu processo, certo? Porque isso permite que, por exemplo, o funcionário, o colaborador da empresa, enxergue quando que vai ter comunicação do cliente, quando ele deve esperar receber uma comunicação do cliente, quando ele vai enviar, certo? Então, é uma boa prática a gente trazer essa visão do cliente para o nosso processo. A gente sempre vai fazer isso? Não. Às vezes a gente pode não trazer. Mas sempre que possível, se você trouxer, vai acrescentar ao seu mapa do processo, tá bom? Aí, um segundo ponto é um layout contínuo. Como assim? Imagine se você... Fluxo, né? A gente está falando de fluxo, flow, as coisas acontecem. Lá do sistema Toyota, o flow é determinante para que a gente elimine desperdício. Então, imagine o processo que faz isso aqui, ó. Tá aqui, né? Começou aqui, aí veio para cá, e depois voltou para cá, passou para cá para cima. Você consegue visualizar a confusão que é isso daí? Pois dá uma confusão quando você não faz um layout contínuo, como se fosse uma linha do tempo, certo? Então, sempre que possível, busquem deixar o layout contínuo, da esquerda para a direita, certo? E aí, outro ponto, o Adriano falou, que é evento inicial e final em cada uma das piscinas. Por que assim, cada uma das piscinas? Porque sim, é normal ter mais de uma piscina. Como falado, cada piscina representa uma entidade. Então, imagine, por exemplo, um mapa de uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva tem diferentes elementos, tem diferentes elos. E um elo depende do outro, certo? Então, essa empresa aqui está no meio, essa depende dessa e dessa outra aqui. Então, o processo delas tem início e tem final, certo? O meio ali, as atividades que acontecem. Então, a gente precisa ter um início e um final em cada piscina que representa cada entidade, certo? Então, cada piscina tem um início e tem um final, porque o processo termina e começa ali. Mesmo que hajam interações, cada piscina tem um início e tem um final. E aí, outra dica. Cada elemento do tipo tarefa só deve ter 2 fluxos de sequência, um de entrada e um de saída. Cada elemento do tipo tarefa deve ter um dos 2 tipos de fluxo de sequência, de entrada e de saída. Isso aqui é um ponto que até o Neto já comentou e que faz sentido a gente trazer de novo, que é o seguinte, meio que regra, a convenção é isso. É isso que acontece na maioria das vezes, é isso que a gente deve buscar ao estar mapeando, mas pode ser que a gente encontre uma barreira ali que, tipo assim, não tem como, é muito difícil a gente conseguir ter só um fluxo de entrada e um de saída, e se a gente consegue fazer de um jeito que tenha só 2, fica muito complicado para o cliente visualizar, certo? Então, nesses casos, a gente meio que sai dessa regra, sai dessa convenção e pode meio que ter 2 fluxos chegando naquele processo. Mas o ideal é que tenha somente mais de 2, né, no caso. O ideal é que tenha somente 2, um de saída e um de entrada, certo? E por último é padronizar a nomenclatura. As atividades têm uma nomenclatura e os eventos têm outra.
Aí agora aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, ó, de um processo mapeado, e aí a gente vai tentar enxergar essas boas práticas. Pronto. Primeiramente, isso daqui é um processo que só é dentro de uma empresa, é um processo interno, então só tem uma entidade. Mas como vocês podem ver, aqui tem 1, 2, 3. Três agentes diferentes. Como assim, 3 agentes? Cada agente desse, ele é uma função, um cargo dentro de uma organização, certo? Então, esses, eles são representados nas raias, certo? A piscina é o macro, né, o grande, e as raias vão os agentes que trabalham dentro de uma mesma entidade. Então, aqui, a gente tem o servidor. Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Está muito pequeno. Acho que tá dando pra chegar, Mauro. O pessoal não tá comentando não aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem o servidor, tem o gerente e tem a gerência de gestão de pessoas, gerência de GP, certo? Beleza, aí como é que dá início ao nosso processo? O processo se inicia quando há um acesso no sistema de solicitação de férias. Isso aqui é um evento, certo? Aqui, ó, você está vendo que não tem um verbo no infinitivo. Acesso. Acesso. Pronto. Beleza. E aqui a gente vai para um gateway. Um gateway que indica o quê? Caminhos paralelos, certo? E o que aconteceu? Preencher formulário virtual. Quem vai fazer isso? O servidor. O servidor vai preencher um formulário virtual. Em seguida, ele esse processo vai ser encaminhado para o gerente, né? Aqui, ó, o fluxo de mensagem que indica o processo indo para o gerente. Por isso que não precisa a gente botar, por exemplo, enviar mensagem. Por exemplo, preencher formulário, enviar para o gerente. Não precisa. Por quê? Porque esse fluxo aqui, essa seta, já indica isso. Indica que está sendo enviada para o gerente. Então, preencher formulário, a mensagem vai ser enviada, está sendo representada por essa seta. E aí o gerente vai analisar a viabilidade. E aqui a gente... Poxa vida. Meu computador desligou. Pronto, ó. Então, o que acontece? No gerente, vai analisar a viabilidade, né? E aí a gente vai ver que tem um gateway. O que esse gateway está indicando? Que tem caminhos alternativos ali a serem seguidos, né? Esse daí é um gateway exclusivo. Ou é um caminho, ou é outro. E aí a gente tem 3 alternativas. Primeira, necessidade de justificativa. Se houver isso, o que vai acontecer? Ele vai solicitar uma alteração e, por isso, vai voltar lá para o servidor, certo? E aí o servidor vai ter que preencher novamente o formulário, vai preencher novamente o formulário virtual, que vai ser enviado para o gerente. E aí, nesse outro caso, solicitação reprovada. O processo foi indeferido. O que aconteceu? O gerente, ele analisou e o processo não foi aprovado. Então, o processo indeferido, e aí a gente teve um final que a gente chama que foi um final infeliz, né? Não era o final esperado, mas foi esse final que foi alcançado. Então, o processo parou aí, foi interrompido e chegou ao final. Lembra, Mara, lá que a gente tinha conversado? Qual foi o caso aqui para acabar esse processo? Foi um término do estímulo para que o processo continuasse. Qual era que teria que ser sido o estímulo? O gerente teria que aprovar para o processo continuar. Como o gerente não aprovou, acabou o estímulo e o processo foi terminado, certo? E aí, por último, para que o processo pudesse continuar, teria essa outra alternativa, né? A solicitação foi aprovada. Se a solicitação fosse aprovada, o processo se encaminharia para a gerência de gestão de pessoas, certo? E aí, chegando lá, o gestor de pessoas teria que conferir a solicitação. E aí, teriam 2 alternativas, novamente o exclusivo, porque ou é um ou é outro, não tem como ocorrer os 2 ao mesmo tempo. Se o processo é indeferido, a justificativa é enviada para o solicitante. Por que aquele processo foi indeferido? E aí chegou ao final. E mais uma vez, foi um final que a gente não esperava, certo? Não continuou o fluxo, porque era um gateway exclusivo. Ou uma coisa acontecia, ou a outra, certo? E aí, no outro caso, o processo seria deferido, ou seja, ele ia continuar. E nesse caso, o gerente de gestão de pessoas teria que agendar a solicitação no sistema. E aí eu adicionei um artefatozinho, né, que é o sistema informa a conclusão ao servidor e gera uma portaria. O sistema mesmo que faz isso, o servidor só agenda e o sistema já faz isso automático. Aí qual a atividade que o servidor vai executar? Arquivar a portaria no dossiê. Arquivou a portaria no dossiê, chegamos ao final triste, ao final feliz. E o que acontece no final feliz? O servidor vai ter férias, ou seja, foi aprovado as férias ao servidor.
certo? E aí eu não preciso nem botar, porque é um final feliz, é o final que eu esperava. Se no começo iniciou ele querendo férias, desejando férias, então vai terminar com ele tendo as férias sendo atendidas em um final feliz. E como vocês veem aí, ó, o fluxo de sequência está contínuo. Vocês estão vendo? Da esquerda para a direita. Não está tendo muitos retornos. Ali no primeiro teve aquele retorno ali que foi necessário, mas nada é tipo assim exagerado de que tipo atrapalhe a visualização. E aí outro ponto, que é em relação à padronização da nomenclatura. Vamos observar aqui, ó. Se vocês derem uma olhada nas atividades, como foi que eu escrevi, ó? Analisar viabilidade, preencher formulário virtual, solicitar alteração, conferir solicitação. Vocês estão vendo que eu estou sempre usando o infinitivo, ir, ar, certo? Então, eu estou sempre usando verbos no infinitivo. Por quê? Porque indicam a ação. Então, esse mapa de um processo ele deve ser intuitivo, ele deve ser claro. E para que isso aconteça, a gente tem que ser preciso na comunicação. E isso é feito por meio de usando verbos no infinitivo. Conferir. O que tu vai fazer? Conferir a solicitação, certo? Já nos eventos, aí nos fluxos de sequência também, eu não vou usar verbo. Por quê? Porque ele não está indicando uma ação que vai ser feita, ele está indicando uma coisa que aconteceu. Por exemplo, é o gateway exclusivo aí, né, depois de conferir solicitação. E aí tem dois caminhos, o processo indeferido e o processo deferido. Eu tive que fazer alguma coisa, eu conferi, né? O gerente lá conferiu, mas aí teve duas sequências para a atividade que ele fez. O processo foi indeferido ou foi indeferido. E aí não foi mais uma ação que ele fez, tá só meio que dizendo quais eram aqueles caminhos ali, o que estava indicando cada caminho daquele. É consequência da sua decisão, sim. Mas não tá, isso aí está nomeando o fluxo. O que esse fluxo aqui está indicando, certo? E aí outra boa prática é a gente não escrever perguntas nos gateways. É uma prática muito comum quando a gente está iniciando, né? Acontece muito. É muito bonito, assim, tipo assim, bonito, não sei se é a palavra, mas a gente consegue enxergar com muita facilidade. A gente consegue enxergar com muita facilidade quando a gente escreve perguntas nos gateways, né? Mas, convencionalmente, a gente opta por não fazer isso. A gente opta por, no processo anterior, que acontece uma atividade. Se é para ter uma decisão, é uma atividade ali, não é? É uma tarefa. Ele vai conferir solicitação e dali vai sair uma decisão. E aí sim o caminho vai correr para um lado ou para o outro, certo? Então também não é uma boa prática a gente colocar perguntas nos gateways. Pode acontecer? Pode. Se você vê que é necessário, se você vê que vai facilitar o entendimento, você coloca. Mas o ideal é colocar as decisões nas atividades. Por exemplo, conferir solicitação, e aí está tomando a decisão, certo? E o gateway está indicando as consequências de cada uma das decisões que poderiam ter sido tomadas. E aí, outro ponto aqui o evento de início de... Até mesmo, né? Pode falar, né? Pode falar, né? Não, eu dizer que até mesmo, por exemplo, se botasse uma pergunta aqui nesse get aí, por exemplo, aí ia colocar a pergunta aqui, e aí ia ficar tipo assim, uma frase em cima, uma frase embaixo, uma frase bem aqui do lado, e ia ficar tipo super apertado, entendeu? Então isso talvez dificultasse mais a leitura do que facilitasse. Como o Mauro falou, né? Você pode usar? Pode. Se for ajudar, né, na visualização, mas tem casos que, e por isso que foi convencionado a não fazer isso, que faz a piorar, que faz a dificultar a visualização mais do que ajudar. Show. Agora eu queria saber, pessoal, olhando para esse processo, vocês conseguem ter alguma dúvida, assim? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a como ocorre esse processo de solicitação de férias? Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o processo em si. Pronto, pode falar. É porque aí você usa um gateway com um xizinho no meio e um vazio. Eu não entendi muito bem quando eu uso um e outro. Você pode só me tirar essa dúvida, por favor? Posso sim. Na verdade, o que aconteceu aí foi um erro, né? Porque esse gateway vazio, ele é o mesmo desse que tem o X, certo? Que é o WoW. É o gateway exclusivo. Só que eu esqueci de sinalizar, né? Tem essa opção, você pode sinalizar ou não. O Adriano me falou que nessa nova atualização do Visage não tem esse com o X, né? É só o vazio ou com mais. O mais indica que é o I, né? No caso, poderia correr mais de um caminho ao mesmo tempo. E esse com o X é o WoW.
o X ou o vazio. É a mesma coisa. Certo? E aí poderia ser um erro meu, né? Tá certo. Porque Obrigada. dá essa dúvida assim no cliente. Mais alguma dúvida, pessoal? Mauro, Oi, pode falar. na verdade, o meu não é uma dúvida, não. Sabe por que eu colocava aquele símbolo como se não tivesse finalizado, fosse continuar o processo? É porque além de eu colocar perguntas, por exemplo, assim, o cliente possui contrato, sim ou não? Além de fazer isso, eu ainda colocava o detalhamento das ações. Então ficava muito grande o processo, aí, tipo, nossa, não vou terminar porque tá muito grande, vou pensar em o que fazer. Por isso que eu colocava aquele símbolo, entendeu? Então, eu acho que agora eu entendi que Uhum, tem que fazer de uma maneira mais simplificada. Acho que por isso que eu nunca terminava o processo, porque uhum, além de eu colocar perguntas que prorrogavam o processo, eu também colocava detalhamento das ações. Eu vi que eu não preciso colocar, né? uhum. Isso. A gente costuma muito trabalhar. Deixa eu até. Pode falar, Neto. Eu ia falar que ia dar até um caso assim, né? Porque quando a gente tava começando, eu e o Mauro, a gente fez uma consultoria, né? Numa, numa empresa de desenvolvimento, né? Enfim, sem fins lucrativos. E a gente fez mais dessa forma que a gente falou, Mayra, de colocar muito detalhamento das atividades, dos processos, né, das tarefas. E isso até incomodou um pouco ele, tipo assim, ele falar, não precisa de tanto detalhamento, pode colocar mais fácil assim. E realmente é algo que muitas vezes a gente, quando está começando, quer deixar mais detalhado, porque você pensa que daquela forma a pessoa não vai ter nenhuma dúvida e tal, sendo que muitas vezes deixando mais detalhado faz dificultar e a pessoa acaba que nem lê, entendeu? Porque tem muita coisa para ler, aí ela fica com preguiça, nem lê e continua fazendo as coisas erradas, entendeu? Então, quanto mais realmente é, preciso e claro assim, e assim, mais com menos poluído possível, melhor para o cliente, melhor para gestão à vista, assim, né? Uhum. Entra até naquele ponto também que o Bruno havia perguntado se dava para a gente usar o POP também, né? Para a gente trabalhar junto com o POP. E é exatamente isso, né? Às vezes, por exemplo, o que aconteceu nesse caso que o Adriano acabou de relatar, a gente recebeu de uma colaboradora que trabalhava na empresa as anotações que ela tinha feito de como que fazia aquele processo. E lá tinha o passo a passo mesmo. Por exemplo, entrar numa página da web, digitar tal, fazer isso, fazer aquilo. Tipo assim, o passo a passo mesmo, ali, o passo a passo de uma tarefa, que já é o nível mais baixo assim, de detalhamento e hierarquização de um processo. Então, nesse caso, por exemplo, tu botar digitar, clicar, fazer tal coisa, clicar em tal canto, fazer tal coisa. Isso, quando você olha para o macro ali, dificilmente você vai conseguir enxergar oportunidades de melhoria em relação a um clique a digitar tal coisa, certo? Então, quando a gente procura mapear, é justamente isso. A gente não busca um nível de detalhamento assim tão grande, porque isso tira um pouco da gente essa visão de todo, tira um pouco da gente essa possibilidade da gente enxergar pontos críticos ali para a gente fazer mudança, certo? E aí, no procedimento operacional padrão, a gente poderia descrever esses passo a passo, descrever bem direitinho, mas já no mapeamento a gente busca, sim, evitar ser redundante, a gente busca evitar trazer coisas que não eram necessárias. E a padronização ajuda muito com isso, Mayra. Essa convenção não é para que a gente, tipo assim, não é para ser chato que eles fizeram, é justamente para poupar muito a gente desse trabalho. E você apontou bem como a gente pode poupar isso, né? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta relacionada? Não? Eu acho que a gente agora pode fazer o jogo dos erros lá, né? Isso, Deus. Ele é muito grande e cansativo, que não é legal para o cliente, né? Adriano? Adriano, você vai compartilhar para mostrar o jogo dos erros lá?
Vixe, eu tava mutado, ó, pessoal, desculpa. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Show, show. Pronto. Pronto, pessoal, agora a gente vai fazer o jogo dos 7 erros, né? Um desafio para vocês, que é esse jogo dos 7 erros, que na verdade são 10 erros, certo? E aí, pelo que a gente mostrou para vocês, eu queria que vocês tentassem descobrir eh, onde estão esses 10 erros, certo? E aí, vocês vão anotando aí em algum canto, eu vou dar. Quanto tempo, Mauro? 10 minutos? Não, muito tempo, 10 minutos não. Acho que 3 minutinhos aí dá bom já. 3, 4 minutinhos. Ou então, pronto. Ela tá fera aí já. Ou então, pronto, eu vou dar 10 minutinhos para vocês anotarem aí. E aí, com 10 minutinhos, a gente vai ajeitando esse fluxograma juntos, beleza? Eu vou sair aqui do modo tela cheia, certo? Porque senão não dá pra eu editar aqui. Mas vocês já viram, né? Então vocês já têm noção do que tem que escrito em cada um. A gente, o, o negócio aqui não tá na mesma linha, não é um erro não, tá, pessoal? Mas vamos lá. Vamos começar aqui da esquerda para a direita, certo? No modo que você lê o negócio. E aí, vocês sabem me dizer qual foi o primeiro erro que não tem? Mauro, se tu quiser ficar me dizendo aí que eu não tô vendo o chat, se a galera estiver falando no chat. Beleza, tranquilo. E aí, pessoal, sabem? Ainda não, ainda ninguém falou não. A linha postilhada da Ninguém propriedade falou? 1 para o processo. A linha postilhada da propriedade 1 para o processo. Consegue dar um zoomzinho mais, Adriano? Participante, né? Participante. Eu consigo. Participante 1 para o Deixa eu ver processo. aqui. Aí outra aqui que o Rafael apontou, né? Primeiro foi Melhorou? reader. Tá melhor. O Rafael apontou agora. Não tem evento Pronto. de fim no primeiro Com participante. licença. É Oi, porque não tá falar. errado o lance de você ter o processo participante e o segundo participante, não? provavelmente. Não, Não? não, assim, Então quem executa o mais ou menos. processo? O participante, ele, apesar dele fazer parte do processo, o processo que está descrito aí é porque é o processo realizado pela principal entidade executora, certo? E aí, o que está errado, que realmente você apontou que está realmente errado? Está faltando, nesse processo aqui, uma lane que diz quem que executa esse. Opa, aí aqui fica desconfigurado, enfim. Que diz quem que executa essa parte do processo, tá entendendo? Então, apesar do processo aqui ser. Tá tudo bem, tá certo ele ser o processo porque ele é realizado pela principal entidade executora, não tem problema estar os dois participantes fora aqui, porque eles não fazem parte diretamente do processo. Oi. Adriano, posso fazer uma colaboração aqui? Yane, também isso Claro. aqui a gente pode ver como sendo a visão do cliente, certo? E aí aqui é o processo organizado pela empresa mesmo, aquilo que, por exemplo, a gente como consultor, por exemplo, dessa empresa, e isso nos interessa, mas interessa também a gente saber, a gente ter uma noção das interações que a gente tem com os clientes, certo? E aí, normalmente, tipo assim, a gente podia fazer só com esses fluxos de mensagem sem entender o que o cliente faz. A gente só sabe o que chega e o que sai para o cliente, né? Mas, assim, se a gente puder meio que ter meio que supor o que o cliente faz, também precisa fazer para que a gente tenha essa troca de mensagens, é interessante também. Certo? Entendi, Aí, obrigada. show. Aí uma dúvida aqui da Tânia, né? Vocês têm alguma apostila com orientações sobre esse programa para ajudar durante o minicurso? A gente preparou um esboço assim, não é o melhor material do mundo, mas é muito bom, certo? É muito, tipo assim, tá muito condizente com o que a gente trouxe aqui no minicurso e eu acho que pode ajudar muito para você dar aquela pescada sempre que precisar. Agora a gente pode voltar para as dúvidas, né, Adriano? E aí, inclusive, pessoal, Pode falar.
Aí só lembra de uma outra coisa, que amanhã a gente vai ter também uma parte prática, né? E aí acho que a gente pode falar com o staff aí para eles mandarem para vocês esse material que a gente fez, essa mini apostilazinha, para ajudar vocês a quiserem já ir treinando alguma coisa em casa. Amanhã, quando a gente for fazer os desafios, né? Que vão ser vários, vai ser uma parte bem mais prática, né? A gente vai passar uns desafios para vocês realmente modelarem e tirarem suas dúvidas. Aí a gente pode mandar essa apostilazinha para vocês. Tá bom? Show. Continuando, né? Eu vi que tu falou, Mauro, que alguém comentou que não tinha o Evento evento de de fim. fim em um desses, e no participante 1, né? Isso. E no 2 também, né? E isso é verdade, isso é um erro. Isso realmente é um erro. E aí, o que acontece, né? Você sempre tem que ter, como o Mauro falou, um evento de início e um evento de fim em cada piscina, certo? Então, um outro erro também, além desse, de que não tem um evento de fim aqui, eu vou até colocar porque falaram já, né? Um outro erro, além desse aqui, é que nesse processo aqui não tem um evento de início também. E isso é um erro. E aí, nesse caso, ele colocou como um evento intermediário aqui, mas a gente pode ajeitar isso. Evento A gente pode intermediário de ajeitar. mensagem, né? Não é um evento de início. Exatamente. E a gente pode colocar esse evento de início, no caso. O Odailson aqui falou, né, Adriano? Ah, Antes de tu ir dizendo assim os outros processos, eu vou vendo aqui no chat se o pessoal mandou. Aí tu me fala quando terminar esse daí. Por favor, pessoal, vão a gente mandando vai aí o que ficar. vocês enxergam mais de dúvida. De dúvida não, de erros aqui nesse processo. Acho que fica mais bacana assim quando a gente interage. Mesmo ponto aqui, o Rafael falou, né? De início e fim no evento, no participante 3. Exatamente. Aí, gente, eu só não tô conseguindo ajeitar isso. Pronto. É porque às vezes. Pronto, deu certo. Enfim, é só para não ficar feio. Mas enfim, aqui tem que ter um evento de início, certo? E aí falaram que também tem que ter no participante 2, né? Correto. Uhum. Aí, A gente tem que botar aqui. deixa eu mandar a outra logo, então. O Odailson perguntou: não seria melhor colocar em uma só piscina dividida em 3 lanes, né? Lanes. Uma Lanes, piscina e três raias, né? No caso. Pronto, Daílson. Como a gente conversou aqui, né? O convencional, como por exemplo, o participante 1 e o participante 2, eles não fazem parte da entidade executora principal do projeto, do processo, eles têm que estar convencionalmente, né, em piscinas diferentes. Agora, como a gente disse, se tu estiver fazendo consultoria em uma empresa pequena, e eles não tiverem essa noção, né, não tiverem essa noção de mapeamento de processo, modelagem de processo, e tu achar que para eles vai ficar mais fácil tu colocar as três numa mesma piscina, apesar de não ser o convencional, não ser o indicado, se tu achar que ele vai agregar mais valor ao teu cliente, aí tu pode fazer, tá entendendo? Mas convencionalmente tem que ser separado, certo? Que representam entidades externas, né? Tipo assim, o processo é representado por uma organização, uma empresa, digamos, e os participantes 1 e 2, eles são externos. Aí aqui agora tem alguns erros aqui apontados, né, Adriano? Deixa eu passar. O 3 não tem início nem fim e os gateways são diferentes. Ei, Mauro. Oi. Que falaram aí, eu acho, sobre a linha pontilhada, né? Que tava vindo uma linha pontilhada daqui pra cá. Alguma coisa sobre linha pontilhada, tu pode me dizer aí o que foi que falaram? Deixa eu ver aqui. Sobe. Bolinha vermelha. A Yasmin falou, né? Ó, o fim do processo, bolinha vermelha sobe para o participante 1. Deixa eu ver aqui, bolinha pontilhada. Não tem bolinha pontilhada. Enfim, eu vou comentar qualquer jeito. Eu posso ter estado errado também. Mas enfim, eu vou comentar porque é importante também lembrar. Quando tá saindo de uma piscina para outra, é importante Importante não, né? O correto, o convencional, é que use essa linha pontilhada com a bolinha e com a setinha, certo? No começo e no fim. Para indicar que tá saindo de uma entidade executora para outra. Certo? De com a comunicação, pessoal. E é por isso que nesse que sai do final do processo e vai para o H, né? No participante 1, não está errado, é só uma comunicação, né? Talvez, por exemplo, ao final do processo foi disparado uma mensagem automática
para o participante 1 e aí ele executar a ação final dele, certo? Pense, por exemplo, no processo de venda de um sanduíche. O caixa encerrou, então foi enviada a mensagem, né, para o cliente e aí ele se dirige a outro caixa para receber, certo? E aí, talvez não encerrasse, né, porque ainda ia ter que ter uma participação da empresa lá de entregar o sanduíche. Mas é mais ou menos isso, um fluxo de comunicação aí. Aí aqui Pronto, galera. Aí continuando, né? Qual foi o outro que falaram aí, Mauro? Que eu acho que falaram. os gateways, esses gateways aí que estão diferentes, né? Um é o WoW, né? E o outro é o paralelo. Exatamente. O exclusivo e o outro é o paralelo. Então, como que vocês podem ver que é sim ou aqui, que é o que tá errado. Ó, vocês estão vendo aqui, dá pra ver que tem gateway exclusivo escrito aqui. Como vocês podem ver, não tem como botar o xizinho, né? Que em alguns cantos aparece com o xizinho. Mas é a mesma coisa. Isso. Agora sim. E aí, vamos contar quantos erros a gente já achou, né? A gente achou um erro aqui, 2 aqui, que era na lane, né? Que não tinha lane. 3 aqui que não tinha evento de início, 4 que não tinha evento de fim, 5 que não tinha evento de fim, 6 nos e gateways. 6 nos gateways. Tem outro aqui, Adriano. O Rafael falou, tá faltando ligar os Qual? eventos intermediários ali no processo, no 2. Boa. Exatamente, certíssimo. Tá faltando realmente a gente ligar esses 2 eventos intermediários. Então esse foi o 7º erro, né? Uhum. Aí uma coisa aqui que foi falado, né? A Ingrid falou, o B tá um pouco antes de A. A atividade B tá um pouco antes da A. É. Não sei se isso é bem um erro, né? É ruim na questão da visualização, né? Do layout contínuo. Isso prejudica um pouco, assim. Não sei se é bem um erro. Exatamente. Convencionalmente, né? Assim, isso não é algo errado, porém, realmente é uma boa prática você tentar manter em um formato contínuo, da esquerda para a direita. Então, no caso, seria melhor que isso aqui tivesse mais ou menos aqui, né? E aí fosse continuando nesse sentido. Uhum. Mas não é um erro, certo? Pessoal, aí o negócio que. Neto, Aí o negócio que eu acho que você. Oi. aqui, ó, a Letícia perguntou: por que é colocado o segundo gateway se o F e o G levam para o mesmo fim? Porque, por exemplo, isso aí é questão de estética, né? Visualização também. Se você fosse tirar esse gateway aqui, os dois iam levar para o fim, certo? E aí você ia ter que botar. Deixa eu. Peraí. Aí você ia ter que botar essas duas linhas chegando no fim aqui. Isso não é tão interessante, certo? Tipo assim, não fica tão claro assim, pelo menos na minha visão, né? E aí é mais interessante você juntar os gadgets novamente, né? Porque, por exemplo, o primeiro aqui é exclusivo, aí ou acontece isso ou isso, e depois que acontece qualquer uma dessas duas coisas, vai voltar e vai continuar o processo normalmente, entendeu? Então é mais interessante que tenha realmente um outro gateway para juntar essas outras duas coisas, certo? E Deu aí, para entender, pessoal, uma Letícia? coisa que. Deus, entendeu, obrigado. Ela falou, entendi, obrigado. Pronto. Aí, Show. tem duas perguntas aqui, Adriano. Opa, pode mandar. O Rafael falou, né? O participante 1 e 2 estão fora de alguma piscina? Não, participante 1 e 2, eles são uma piscina própria, certo? São agentes externos nesse processo. Exatamente. Aí o Aí, galera, Tarcísio uma coisa perguntou. que. Pode falar. Não, pode ler a pergunta dele aí. Beleza. Aí, eu acho que é relacionado a alguma outra pergunta aqui. Tarcísio. Se diminuir o tamanho da piscina do participante 1, será que resolve essa diferença de alinhamento? Diminui o que tu diz.
A piscina, assim, Estreitar ela isso, ou isso. diminuir em questão de tamanho? Acho que é de estreitar, né? Assim, né? Que diz? Uhum. Tem como explicar porque o A vai pro H? Não. Ah, porque o A, teoricamente, a próxima tarefa é o B, né? Então, começa com a tarefa A, depois ela vai pro B, certo? Depois pro C, depois pro D, E, F, G e H, que segue uma sequência lógica aqui da esquerda para a direita, certo? Porém, essa atividade H, apesar dela estar ligada ao A, todo esse processo aqui, ele, digamos que isso aqui é o cliente, certo? E aí, o resto desse processo aqui, ele não é visto pelo cliente. Então, o cliente vai executar essa tarefa aqui, e depois dele executar essa tarefa aqui, ele vai executar essa aqui, tá entendendo? Apesar de que muitas outras tarefas foram executadas por uma entidade no meio desse caminho, entendeu? Então, ele executar a tarefa A, e aí a empresa, né, a entidade executora, executa todo o restante dessas tarefas, né, juntamente com o participante 2 aqui, e essas tarefas são contínuas ao A, né, são depois do A, e aí depois de todas as tarefas, vem essa tarefa aqui, sendo que para o cliente foi a tarefa A, e logo depois foi essa outra H aqui, entendeu? Mas para seguir uma sequência lógica, foi colocada de A a H. Mas lembrando que se vocês estivessem modelando um processo mesmo, seriam tarefas mesmo, né? Você escreveria fazer tal coisa, conferir tal coisa, entendeu? Então, você não saberia qual, teoricamente, né? Você saberia, né? Mas não daria para enxergar, assim, por essa questão sequência lógica de letras, qual que era a primeira e qual que era a última. Neto, tem outra pergunta aqui da Yane. No Gateway tem uma pergunta, né? Porque tem o sim e o não dividindo. Subentende-se que sim, né? Que não estaria correto. Não, pois esse sim e o não foi mais para vocês conseguirem identificar, tipo assim, que era um gateway exclusivo, entendeu? Uhum. E aí, no caso, não poderia ter a pergunta mesmo no gateway, né? Seria algo errado se tivesse uma pergunta, mas assim, não, foi só para identificar que não é que não é um gateway paralelo, é um gateway exclusivo. Pronto. Tem mais. Eu acho E que aí ainda tem. poderia ser também, Fala aí, meu. tipo assim, conferir se eu conferir se o pagamento tá certo. Aí se tipo assim, aqui seria conferir se o pagamento tá certo. Aí sim, ele está certo. Aí o que, que acontece? Faz tal coisa, entendeu? Não, ele está errado. Aí faz tal coisa, entendeu? Não necessariamente precisaria ter uma pergunta aqui para ter esse sim e esse não aqui. Aí eu acho que tem um erro também do A pro evento de início do processo, né? Vocês conseguem identificar qual é que é ele? Acho que ninguém falou dele ainda. O evento inicia com uma mensagem, né? Com o evento de chegada. E isso já é na questão dos tipos, né? De tarefa. Pode mostrar aí, Neto? Não sei se isso fica muita pergunta, aquelas de concurso, né? Tipo, você. Mas Posso sim. Pronto. Você, nesse tipo de tarefas, tem vários tipos de tarefas, né? Aí tem usuário-tarefa, que é quando a tarefa é executada por um usuário com a ajuda de um computador, né? De alguma coisa não manual. E é o serviço-tarefa, que é executado por um computador, assim, né? Por algum serviço automático. Tem o receber-tarefa, que é quando você é enviado uma tarefa que você está recebendo. Tem o envio-tarefa, que é o que eu acho que o Mauro estava falando, que é quando você manda uma tarefa ou uma mensagem. E aí esse tipo de tarefa você usa para quando você está ligando a alguma coisa, algum evento, né? Ou então alguma outra tarefa que ela vai precisar receber essa mensagem. E aqui no caso, como é um evento de início de mensagem, faz sentido ter esse evento aqui. Mas isso é algo estético, tá? Tipo, não necessariamente você precisa colocar e também não é um erro. E aí um erro que eu acho que vocês não vão identificar porque eu acabei não falando, que inclusive tem relação com esse tipo de mensagem, é aqui, ó. Nesses eventos intermediários, ele começa com um evento intermediário de mensagem, né? E aí quando esse é um evento intermediário de mensagem, ele está enviando isso para uma outra tarefa, ele tem que ser um evento de mensagem do tipo. Ó, pronto.
você muda aqui, ó, nesse lança o evento. Ele está lançando o evento, ele está começando o evento. Então ele tem que ser essa cartinha fechada. E aí, no caso, esse aqui teria que ser uma cartinha aberta. Aí aqui, nossa vida. Certo? Deu pra entender, pessoal? Ficou confuso essa parte. Tranquilo? Entendi, E aí entendi. eu acho que Deu bom. foram. Pronto. Eu acho que foram os 10 erros. O primeiro é essa lane. O segundo é esse evento de início, que era um evento intermediário, né? 1, 2, 3, 4, que essa linha não tinha aqui também, então 4. 5, que não era era um evento intermediário tipo nenhum, e tem que ser evento intermediário tipo mensagem. 6, que não tinha um evento de início aqui. 7, não tinha um evento de fim aqui. 8, que é esse gateway aqui, que era paralelo, né? 9, que é esse evento de fim aqui. Realmente tá faltando mais um. E aí o pessoal comentou alguma coisa, Mauro, ou não? Realmente tá Acho que era o faltando da mais um pra mensagem vir mesmo, agora. Adriano. Era o da mensagem. Era não, é esse aqui, ó. Isso aqui Ah, verdade. Pô, garoto. é um evento tipo mensagem. Porque, ó, Que aí, eu aqui acho que a Yane falou ele recebe disso. uma mensagem. Foi? Ah, A então Yane pronto, eu falou não tava disso, vendo tinha o chat. falado. Desculpa aí, Anne. Não, eu tinha falado também, mas eu não Então tinha pronto, ó. entendido na hora. Porque como aqui é um evento, como ele recebe uma mensagem aqui, ele tem que obrigatoriamente enviar uma mensagem de volta pro participante, né? No caso aqui, muito provavelmente o cliente. E aí, por isso, esse evento Verdade. de término aqui, esse evento de fim, ele tem que conversar com o evento de início da pool, entendeu? Se vocês forem notar, esse evento aqui, ele é igual a... Quer dizer, o tipo desse evento de início é igual ao tipo desse evento de fim. E é a mesma coisa que tem que acontecer aqui. Entenderam? Foi a Yasmin, na verdade, que apontou isso, né? Questionou. Boa. Eu acho que é isso, Show de então. bola, então, Yasmin. Era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do minicurso de hoje. Amanhã, como eu falei, vai ser uma parte bem mais prática. O conteúdo foi dado todo hoje. Então, a gente amanhã vai estar lançando desafios para vocês responderem e irem tirando suas dúvidas com a gente. Tá certo? Uhum. Estudem se vocês quiserem, né? A gente vai mandar a apostila. E Amanhã é pela isso, manhã a pessoal. gente Espero consegue que vocês mandar a tenham apostila, gostado. eu acho. Eu acho que amanhã pela manhã a gente consegue mandar a apostila já. A gente tem alguns pequenos ajustes para fazer e enviar. Certo? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por terem ficado até aqui, tá bom? É um enorme prazer para a gente estar com vocês, tá? Essa oportunidade aí. E aí a gente pede que vocês venham amanhã, que participem. E se tiverem alguma dúvida, tipo assim, que vocês querem que a gente traga alguma coisa a mais amanhã, que vocês querem que a gente se aprofunde em algum ponto que a gente passou em branco aqui, podem ficar à vontade, certo?